Capítulo 7. Com a Lady Jéssica e Arrax, o sistema Bene Gesserit de semear lendas implantes por meio da missionária protetora chegou à sua realização plena. Há tempo se reconhece a sensatez das Bene Gesserit em semear o universo conhecido como padrão de profecias para a proteção de seu pessoal, mas nunca se viu uma condição ut extremis com um casamento tão perfeito de um indivíduo e preparação. As lendas proféticas tornaram-se tão populares em Arrax que até mesmo certos termos foram adotados. Entre eles, Reverenda Madre, Canto e Respondo, e de boa parte da panóplia Proféticos de Sharia. E hoje é comum aceitar que as habilidades latentes de Lady Jéssica foram grandemente subestimadas. Excerto de Análise à crise arraquina da Princesa Irulan, circulação reservada, número do arquivo B.G.AR-81088587. Em toda a volta de Lady Jéssica, nas pilhas em que se erguiam nos cantos do grande átrio de Arraquina, nos montes que se formavam nos espaços abertos, estava embalada toda a vida deles. Caixas de madeira e papelão, baús, valizes, algumas parcialmente abertas e desfeitas. Ela ouviu os carregadores da nave auxiliar da guilda depositarem mais uma leva da entrada. Jéssica estava parada no centro do átrio. Ela girou lentamente, olhando para cima e para os lados, para os entalhes sombreados, as frestas e as janelas em seus nichos profundos. Aquela sala gigantesca e anacrônica a fazia lembrar do salão das irmãs de sua escola Bene Gesserit. Mas na escola o efeito tinha sido acolhedor. Ali tudo era pedra fria. Algum arquiteto tinha se inspirado na história remota para criar aquelas paredes apoiadas em arco-botantes e as tapeçarias escuras, ela pensou. O teto abobadado erguia-se 2 andares acima dela, com imensas vigas transversais, que certamente tinham sido transportadas pelo espaço até Arrax a um custo monstruoso. Nenhum planeta daquele sistema tinha árvores para fazer aquelas vigas, a menos que a madeira das vigas fosse artificial. Ela achava que não. Aquele havia sido o palácio do governo na época do Antigo Império. Os custos não tinham tanta importância, então. Tinha sido antes dos Harkonnen e de sua megalópole em Cartago, um lugar ordinário e despudorado a uns 200 quilômetros a nordeste, do outro lado da terra partida. Leto fizera bem ao escolher aquele lugar como sede de seu governo. O nome, Arraquina, soava bem, repleto de tradição. E era uma cidade menor, mais fácil de esterilizar e defender. Mais uma vez, ouviu-se o estrépito de caixas sendo descarregadas na entrada. Jéssica suspirou. Apoiado numa caixa de papelão à direita de Jéssica estava um retrato pintado do pai do Duque. O barbante do embrulho pendia de um quadro com enfeite rasgado. Um pedaço do barbante ainda estava na mão esquerda de Jéssica. Ao lado da pintura descansava a cabeça de um touro negro, engastada numa placa envernizada. A cabeça era uma ilha escura no mar de papel acolchoado. A placa estava estendida no chão, e o focinho brilhante do touro apontava o teto como se o animal estivesse prestes a urrar desafiadoramente naquela sala cheia de ecos. Jéssica se perguntou o que a levara a desembrulhar aquelas 2 coisas primeiro, a cabeça e o quadro. Sabia que havia algo de simbólico no ato. Não se sentia tão assustada e insegura desde o dia em que os compradores do Duque foram buscá-la na escola. A cabeça e o retrato. Eles acentuavam sua sensação de confusão. Ela estremeceu. Olhou para as janelas estreitas lá no alto. Ainda era início da tarde, e naquelas latitudes o céu parecia negro e frio, muito mais escuro que o azul acolhedor de Caladan. Foi tomada por uma saudade calorosa e latejante de casa. Tão longe, Caladan. Chegamos. Era a voz do Duque Leto. Ela girou nos calcanhares e o viu sair da passagem em arco que dava para o salão de jantar. Seu uniforme de serviço preto, com o timbre vermelho do gavião no peitinho, parecia amarrotado e coberto de pó. Pensei que você tivesse se perdido neste lugar horrível, ele disse. É uma casa fria, ela comentou. Observou a altura dele, a pele morena que a fazia pensar em bosques de oliveiras e num sol dourado sobre águas azuis. Havia fumaça no cinza de seus olhos, mas a face era de um predador.
magra, cheia de ângulos e planos agudos. Um medo repentino do Duque oprimiu o peito de Jéssica. Ele tinha se tornado uma pessoa bastante selvagem e obcecada desde que tomara a decisão de obedecer à ordem do imperador. A cidade inteira parece fria, ela disse. É uma cidadezinha fortificada, suja e poeirenta, ele concordou. Mas mudaremos isso. Ele olhou ao redor do átrio. Esta é a área pública para ocasiões de gala. Acabei de dar uma olhada em alguns dos aposentos íntimos na ala sul. São muito mais agradáveis. Ele se aproximou, tocou o braço dela, admirando-lhe a imponência. E mais uma vez ele ficou curioso quanto aos ancestrais desconhecidos da mulher. Uma casa desertora, talvez? Membros excluídos da realeza? Ela parecia mais régia que as filhas do próprio imperador. Pressionada pelo olhar penetrante dele, Jéssica se virou um pouco, expondo seu perfil. E ele percebeu que não havia nada singular e preciso que distinguisse a beleza dela. O rosto era oval, sob uma touca de cabelos da cor do bronze polido. Os olhos espaçados eram verdes e límpidos como o céu matutino de Caladan. O nariz era pequeno, a boca larga e generosa. Seu talhe era agradável, mas escasso. Era alta, e a elegância roubara-lhe algumas curvas. Ele se lembrou que as irmãs leigas da escola a chamavam de magrela, pelo que disseram seus compradores. Mas aquela descrição era excessivamente simplista. Ela devolvera uma beleza régia à estirpe dos Atreides. Ele estava feliz por Paul ter saído à mãe. Onde está Paul? Ele perguntou. Em algum lugar da casa, estudando com Jui. Provavelmente na ala sul, ele disse. Pensei em ter ouvido a voz de Jui, mas não tive tempo de dar uma olhada. Olhou para ela hesitante. Vim aqui somente para pendurar a chave do castelo Caladan no salão de jantar. Ela prendeu a respiração e teve o impulso de abraçá-lo. Pendurar a chave. Havia finalidade naquele ato. Mas ali não era a hora nem o lugar para consolá-lo. Vi nosso estandarte em cima da casa quando entramos, ela disse. Ele olhou para o quadro do pai. Onde é que você ia pendurar isso? Aqui, em algum lugar. Não. A palavra soou categórica e definitiva, fazendo-a saber que poderia convencê-lo com um truque, mas uma discussão franca seria inútil. Ainda assim, ela tinha de tentar, mesmo que se o resto não só servisse para não a deixar esquecer mesmo se o gesto só servisse para não a deixar esquecer que ela não o enganava. Milord, ela disse, se ao menos... A resposta ainda é não. Eu vergonhosamente faço sua vontade em muitas coisas, mas não nisto. Eu acabei de ver do salão de jantar, e ali há... Milord, por favor. A escolha é sua digestão, ou minha dignidade ancestral, minha cara, ele disse. Serão pendurados na sala de jantar. Ela suspirou. Sim, milord. Você pode retomar seu hábito de fazer as refeições em seus aposentos sempre que possível. Espero ver em sua devida posição somente nas ocasiões formais. Obrigado, milord. E nada de friezas e formalidades comigo. Agradeça-me por nunca ter me casado com você, minha cara. Senão seria sua obrigação juntar-se a mim à mesa em todas as refeições. Ela manteve a face imóvel e assentiu. Hawat já instalou nosso próprio farejador de venenos no teto do salão de jantar, ele disse. Há um modelo portátil em seu quarto. Você previu esta discordância, ela disse. Minha cara, também penso em seu conforto. Contratei serviçais. Senta aqui, mas Hawat os aprovou. São todos Fremen. Darão para o gasto até podermos liberar nosso pessoal de outros deveres. E será que alguém daqui está realmente seguro? Todos aqueles que odeiam os Harkonnen. Talvez você queira até ficar com a governanta. Shadot Maps. Shadot, Jéssica disse. Um título Fremen? Disseram-me que quer dizer aquela que retira a água do poço. Um significado com implicações muito importantes por aqui. Você talvez não a ache lá muito servil, apesar de Hawat falar muito bem dela com base no relatório de Duncan. Estou convencido de que ela deseja servir, mais especificamente, que ela deseja servir você. Eu? Os Fremen ficaram sabendo que você é Bene Gesserit, ele disse. Existem lendas aqui sobre as Bene Gesserit. A missionária protetora, pensou Jéssica. Nenhum lugar lhe escapa. Quer dizer que Duncan teve êxito? Ela perguntou. Os Fremen serão nossos aliados? Não há nada definido ainda, ele respondeu. Duncan crê que eles querem nos observar por algum tempo,
mas eles prometerem fazer uma trégua e parar de atacar nossas vilas mais afastadas. É uma vitória mais importante do que pode parecer. Hawat me contou que os Fremen eram uma pedra bem grande nos sapatos dos Harkonnen, que a dimensão dos estragos causados por eles era um segredo guardado a 7 chaves. Não ajudaria muito se o Imperador soubesse que o exército Harkonnen é ineficaz. Uma governanta Fremen, contemplou Jessica voltando ao assunto da Shadow Maps. Ela deve ter os olhos totalmente azuis. Não deixe a aparência dessa gente enganar você, ele disse. No fundo são fortes e vigorosos. Acho que serão tudo o que precisamos. É uma jogada perigosa, ela disse. Não vamos recomeçar com isso, ele disse. Ela se obrigou a sorrir. Estamos empenhados, não há dúvida quanto a isso. Ela se submeteu ao rápido regime de tranquilização, às duas inspirações profundas, o pensamento ritualizado e então disse. Quando distribuir os cômodos, devo reservar algo especial para você? Um dia desses você vai ter de me ensinar como faz isto, ele disse. A maneira como você empurra as preocupações para um lado e volta sua atenção para questões práticas. Deve ser coisa das Bene Gesserit. É coisa de mulher, ela disse. Ele sorriu. Muito bem. Distribuição dos cômodos. Certifique-se de que eu tenha um escritório grande perto do meu quarto de dormir. A papelada será maior aqui do que em Caladan. Uma sala de guarda, claro. Acho que é tudo. Não se preocupe com a segurança da casa. Os homens de Hawat foram minuciosos. Tenho certeza de que sim. Ele deu uma olhadela no relógio de pulso. E cuide para que todos os nossos relógios sejam ajustados de acordo com o horário de Arrakina. Eu designei um técnico para isso. Ele logo aparecerá. Removeu um fio de cabelo da testa de Jessica. Preciso voltar ao campo de pouso agora. A segunda nave auxiliar está para chegar a qualquer momento, trazendo a força reserva de meu estado maior. Hawat não pode recebê-los? Milord parece tão cansado. O bom Tufir ainda está mais ocupado do que eu. Você sabe que esse planeta está infestado de Harkonnen e suas intrigas. Além disso, preciso tentar convencer alguns caçadores de especiaria treinados a não ir embora. Eles têm essa opção, sabe, com a mudança de sucerania. E é impossível comprar tal planetólogo que o Imperador e o Lands Raad impulsaram como juiz da transição. Ele vai permitir a opção. Cerca de 800 operários treinados esperam partir no transporte de especiaria e há um cargueiro da guilda Postos. Milord, ela não completou a frase hesitante. Sim? Ele não se deixará convencer a não tentar tornar esse planeta seguro para nós, ela pensou. E não posso usar meus truques com ele. A que horas espera jantar? Ela perguntou. Não era isso que ela ia dizer, ele pensou. Ah, minha Jéssica, eu queria que estivéssemos em outro lugar, qualquer lugar longe deste lugar horrível. Sozinhos, nós dois sem preocupações. Vou comer no refeitório dos oficiais no campo, ele disse. Não me espere até muito tarde. Vou mandar um carro da guarda pegar Paul. Quero que ele participe de nossa conferência estratégica. Ele limpou a garganta como se fosse dizer mais alguma coisa. Então, sem aviso, deu meia volta e se pôs a andar a caminho da entrada onde, pelo barulho, ela deduziu que mais caixas eram depositadas. A voz dele soou uma vez, vinda de lá, imperiosa e cheia de desdém, da maneira que ele sempre falava com os serviçais quando estava com pressa. Lady Jessica está no grande átrio. Vá ter com ela imediatamente. A porta externa foi batida com violência. Jessica se virou, encarou o quadro do pai de Leto. Tinha sido pintado por um artista renomado, Albe, quando o velho duque já estava na meia idade. Estava trajado com um traje de toureiro, com uma capa magenta tirada sobre o ombro esquerdo. O rosto parecia jovem, dificilmente mais velho do que Leto era agora, e com os mesmos traços aquilinos, o mesmo olhar cinzento. Com os punhos fechados à altura dos quadris, ela olhou furiosamente para a pintura. Maldito, 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 sussurrou. Quais são suas ordens, bem-nascida? Era a voz de uma mulher fraca e gutural. Jéssica girou sobre os calcanhares e viu-se diante de uma mulher baixa, ossuda, de cabelos grisalhos enfiada num vestido saco deselegante, na cor parda dos escravos. A mulher parecia tão enrugada e ressequida quanto qualquer membro da turba que os recebera no caminho desde o campo do pouso naquela manhã. Todo nativo que ela tinha visto naquele planeta, Jéssica pensou, parecia seco como uma pasta e subnutrito. Ainda assim, Leto tinha dito que eram fortes e vigorosos. E havia os olhos, claro,
aquela tinta pintura do mais profundo e escuro azul, sem o branco. Sigilosos e misteriosos, Jéssica fez força para não encará-la. Sem mover o pescoço, a mulher acenou com a cabeça e disse: Chamo-me Shadot Maps, bem-nascida. Chamo-me Shadot Maps, bem-nascida. Quais são suas ordens? Pode se dirigir a mim como milady, Jéssica disse. Não sou da nobreza. Sou a concubina comprometida do Duque Leto. Mais uma vez aquele estranho aceno e a mulherzinha examinou Jéssica com um olhar intrigado e malicioso. Ah, uma esposa então? Não há e nunca houve. Sou a única. Sou a única companheira do Duque, a mãe de seu herdeiro oficial. Ainda enquanto falava, Jéssica riu internamente do orgulho por trás de suas palavras. O que foi mesmo que Santo Agostinho disse? Ela se perguntou. A mente comanda o corpo, e ele a obedece. A mente dá uma ordem a si mesma e encontra resistência. Sim, ando encontrando mais resistência ultimamente. Preciso fazer um retiro. Um grito esquisito veio da rua lá de fora, e se repetiu. Suk. Suk. E depois, Icto-rei. E de novo, Suk. O que é isso? Jéssica perguntou. Ouvi várias vezes ao passar de carro pelas ruas hoje de manhã. Eu sou um vendedor de água, milady. Mas a senhora não precisa se preocupar com esses tipos. A cisterna aqui tem capacidade para 50.000 litros e está sempre cheia. Ela olhou para seu vestido. Ora, sabe de uma coisa, milady? Não preciso usar meu traje estilador aqui. Ela gargalhou. E ainda não morri. Jéssica hesitou, querendo interrogar aquela mulher freme, precisando de dados para orientá-la. Mas era mais urgente por ordem na bagunça do castelo. Ainda assim, ela achou perturbadora a ideia de que a água fosse um sinal tão grande de riqueza ali. Meu marido falou-me de seu título, Shadot, Jéssica disse. Reconheci a palavra, é muito antiga. Conhece as línguas antigas, então? Maps perguntou e esperou com uma estranha veemência. As línguas são as primeiras coisas que uma Bene Gesserit aprende, Jéssica respondeu. Conheço a Botany Gib e a Shakobza, todas as línguas de caça. Maps assentiu. Exatamente como nas lendas. E Jéssica se perguntou, por que continuo com esta farsa? Mas os métodos das Bene Gesserit eram tortuosos e irresistíveis. Conheço as coisas misteriosas e a doutrina da Grande Mãe, Jéssica disse. Identificou os sinais mais óbvios nas ações e na aparência de Maps. As pequenas inconfidências. Missex pregia, ela disse na língua Shakobza. Andral tre pera, trada sic, buscacri misexes peracri. Maps deu um passo atrás, aparentemente prestes a sair correndo. Sei muitas coisas, Jéssica disse. Sei que você teve filhos, que perdeu entes queridos, que se escondeu de medo, que cometeu atos de violência e ainda cometerá outros. Sei muitas coisas. Em voz baixa, Maps disse. Não quis ofendê-la, milady. Você fala da lenda e busca respostas, Jéssica disse. Cuidado com as respostas que encontrar. Sei que veio preparada para agir com violência, trazendo uma arma em seu corpete. Milady, há uma possibilidade remota de que você consiga derramar meu sangue, Jéssica disse. Mas, ao fazê-lo, acarretaria mais ruína do que seus temores mais absurdos conseguiriam imaginar. Há coisas piores que a morte, sabe? Mesmo para um povo inteiro. Milady, Maps implorou. Parecia prestes a cair de joelhos. A arma foi enviada como um presente para a senhora, caso Milady se revelasse a predestinada. E como um instrumento de minha morte, caso me revelasse outra coisa, Jéssica disse. Ela aguardou com uma aparente tranquilidade que tornava as pessoas treinadas pelas Bene Gesserit tão aterradoras em combate. Agora veremos para que lado penderá a decisão, ela pensou. Lentamente Maps enfiou a mão no decote de seu vestido e de lá tirou uma bainha escura. Dela se projetava uma empunhadura negra com sulcos profundos para os dedos. Ela tomou a bainha nas mãos e o cabo na outra. Sacou uma arma branca como leite, ergueu-a. A lâmina parecia brilhar e cintilar com luz própria,
Apresentava 2 gumes como um quindijal e a lâmina tinha, talvez, uns 20 centímetros de comprimento. Sabe o que é isso, milady? Maps perguntou. Jessica sabia que só poderia ser uma coisa. A lendária Dagakris de Arrakis, a arma branca que nunca saíra do planeta e só era conhecida por meio de rumores e conversa fiada. É uma Dagakris, ela disse. Cuidado com o que diz, Map disse. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa? Jessica pensou. A pergunta teve algo decisivo. Eis a razão para esta Fremen estar a meu serviço para fazer essa pergunta. Minha resposta pode levar à violência, ou o quê? Ela quer uma resposta minha, o significado de uma faca. Ela é chamada de Shadot na língua Shakobza. A faca é criador da morte em Shakobza. Ela está ficando impaciente. Preciso responder agora. A demora é tão perigosa quanto a resposta errada. Jessica disse. É um criador. Ai, chorou Maps. Eu não sou um tanto de pesar quanto de exultação. Desculpe, pessoal, não manjo muito de interpretação, então. Sei lá. Ela estremeceu com tanta força que a lâmina da faca disparou pequenos reflexos tilantes por toda a sala. Jessica esperou aprumada. Sua intenção tinha sido dizer que a faca era um criador da morte e depois acrescentar a palavra antiga, mas todos os seus sentidos agora a alertavam, todo o intenso treinamento para a prontidão que revelava significados no mais casual dos espasmos musculares. A palavra-chave era criador. Criador? Criador. Ainda assim, Map segurava a faca como se estivesse preparada para usá-la. Jessica disse. Você pensou que eu, conhecendo os mistérios da Grande Mãe, não conheceria o Criador? Maps baixou a faca. Milady, quando se convive há tanto tempo com a profecia, o momento de revelação é um choque. Jessica pensou na profecia. A Sharia e toda a panóplia proféticos. Jessica pensou na profecia. A Sharia e toda a panóplia proféticos. Uma Bene Gesserit da missionária protetora descera ali séculos antes. Morta havia tempo, sem dúvida, mas depois de se cumprir seu objetivo. As lendas protetoras implantadas naquelas pessoas para o dia em que as Bene Gesserit precisassem. Bem, havia chegado o dia. Maps devolveu a faca à bainha e disse. Esta é uma arma estável, milady. Guarde-a perto da senhora. Se passar mais de uma semana longe da pele, ela começará a se desintegrar. Será sua. Um dente de Shai Hulud, enquanto milady viver. Jessica estendeu a mão direita e arriscou. Maps, você embanhou a lâmina sem tirar sangue. Com um grito sufocado, Maps deixou cair a faca embanhada na mão da Jessica e abriu violentamente o corpete pardo, lamentando-se. Tome a água de minha vida. Jessica tirou a arma da bainha. Como brilhava, dirigiu a ponta para Maps. Viu um medo maior que o pânico da morte tomar a mulher. Veneno na ponta? Jessica se perguntou. Ela ergueu a ponta, desenhou um arranhão delicado com o fio da lâmina acima do seio esquerdo de Maps. O sangue brotou em profusão, mas parou quase imediatamente. Coagulação ultra rápida, Jessica pensou. Uma mutação para conservar a umidade? Ela embanhou a arma e disse. Abotoe seu vestido, Maps. Maps obedeceu, tremendo, os olhos sem nada de branco fitaram Jessica. A senhora é nossa, ela murmurou. A senhora é a predestinada. Ouviu-se o novo som de coisas que eram descarregadas na entrada. Rapidamente, Maps apanhou a faca embanhada e a escondeu no corpete de Jessica. Quem vir esta faca terá de ser purificado ou morto, ela disse entre dentes. A senhora sabe disso, milady. Sei agora, Jessica pensou. Os carregadores foram embora sem entrar no grande átrio. Maps se recompôs e disse. Os impuros que veem uma Dagakris não podem deixar Arrakis vivos. Nunca se esqueça disso, milady. A senhora foi confiada a uma da Arrakis. Nossa. Ela inspirou profundamente. Agora a coisa tem de seguir seu curso. Não se pode apressá-la. Ela olhou para as caixas e os bens empilhados que a cercavam.
E aqui há bastante trabalho para nós enquanto isso. Jéssica hesitou. A coisa tem de seguir seu curso. Era uma frase de efeito específica do repertório de encantamentos da missionária protetora. A vinda da reverenda madre para libertar vocês. Mas eu não sou uma reverenda madre, Jéssica pensou. Então, grande mãe, introduzir essa profecia aqui deve ser um lugar horrível. Num tom trivial, Maps disse: O que a senhora quer que eu faça primeiro, milady? O instinto alertou Jéssica para imitar aquele tom despreocupado. Ela disse: O quadro do velho duque ali, ele tem de ser pendurado numa das paredes laterais do salão de jantar. A cabeça do touro deve ficar na parede oposta à do quadro. Maps foi até a cabeça do touro. Que animal enorme deve ter sido para carregar uma cabeça como esta, ela disse. Abaixou-se. Terei de limpá-la primeiro, não, milady? Não. Mas há grumos de terra nos cornos. Não é terra, Maps. É o sangue do pai do nosso duque. Os cornos foram borrifados com um fixador transparente horas depois dessa fera ter matado o velho duque. Maps ficou de pé. Ora, essa? Falou. Essa é sangue, Jéssica disse. E sangue velho, por falar nisso. Peça a ajuda de alguém para pendurá-las. Essas coisas descomunais são pesadas. A senhora achou que fiquei incomodada com sangue? Maps perguntou. Sou do deserto e já vi bastante sangue. Eu notei que sim, Jéssica disse. E uma parte dele era meu, continuou Maps. Mais do que a senhora tirou com seu arranhãozinho. Preferia que eu tivesse cortado mais fundo? Ah, não. A água do corpo já é bem pouca. Não precisamos jogá-la fora. A senhora fez bem. Jéssica, reparando nas palavras e nos gestos, compreendeu as implicações mais profundas da frase. A água do corpo. Mais uma vez sentiu-se oprimida pela importância da água em Arrax. De que lado do salão de jantar devo pendurar cada uma dessas belezuras, milady? Maps perguntou. Sempre prática, tal Maps, Jéssica pensou, e disse. Fica a seu critério, Maps. Não faz realmente diferença. Como quiser, milady. Maps se abaixou e começou a tirar o papel de embrulho e o barbante da cabeça de touro. Matou um duque velho, não foi? Ela cantarolou em voz baixa. Quer que eu chame um carregador para ajudar você? Jéssica perguntou. Eu darei um jeito, milady. Sim, ela dará um jeito, Jéssica pensou. Esta criatura Fremen tem isto, o impulso de dar